Olá! A fé de todos os cristãos consiste em crer na Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, de todas as outras verdades de fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação é a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. A fé em um só Deus decorre diretamente do que o próprio Jesus nos deu a conhecer sobre o Pai. A fé na Trindade, portanto, não é um mero apêndice ou uma simples questão secundária da nossa vida como cristãos. Pelo contrário, a fé na Trindade é o núcleo mais profundo da nossa vida cristã, da nossa fé, da pregação da igreja, da teologia, da doutrina. Trata-se, por isso, do próprio mistério de Deus, que se dá a conhecer como o fim único do ser humano. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único se revela. Jesus veio ao mundo e nos deu a conhecer a sua glória de Filho único do Pai. Ele nos revelou Deus que ninguém podia conhecer. Jesus tornou-nos acessível o Deus que habita em luz inacessível. Jesus nos revelou o Pai de uma maneira absolutamente maravilhosa e singular, ou seja, revelou Deus fazendo-nos participar da sua vida, dando-nos de sua plenitude, comunicando-nos sua graça e verdade. Não devemos pensar a revelação de Jesus Cristo como mera comunicação de verdades. Ela é muito mais do que isso. A revelação de Jesus Cristo é uma doação da sua própria vida. Trata-se de uma autêntica autocomunicação de Deus. Para ter acesso a essa revelação divina, é fundamental a fé. Sem fé é impossível receber essa vida que se comunica por Cristo através do Espírito Santo. Devemos olhar para Jesus, para conhecer Deus Pai. Revelando-nos o Pai, Jesus se nos deu a conhecer como Filho. Revelando-se como o Filho, revelou-nos Deus como Pai. Podemos ter acesso ao mistério do Pai e do Filho no Espírito Santo, uma vez que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. A revelação de Deus como Pai de Jesus, que comporta a revelação de Jesus como o Filho de Deus e do Espírito Santo como dom do Pai de Jesus, que nos introduz na intimidade da vida deles, é a revelação do Deus uno e trino. A Trindade é uma verdade de fé que não se deduz de outro conhecimento adquirido a partir das coisas criadas. O que o ser humano conhece de Deus se baseia no fato de que Deus mesmo, em Cristo, tomou a iniciativa de se dar a conhecer. A revelação do mistério de Deus em toda a sua profundidade acontece unicamente em Jesus Cristo. É somente pela fé em Cristo que temos acesso a este mistério. Somente se cremos nele como Filho de Deus, podemos ver nele o Pai. Essa revelação nos dá realmente acesso ao mistério de Deus, enquanto o mesmo é o mistério da nossa salvação por obra de Cristo e do Espírito Santo. Somente através da história da salvação podemos chegar ao conhecimento do mistério de Deus em si. Ignorar a Trindade que se revela na história, o Deus para nós, significa não chegar a conhecer a Trindade em si mesma. A revelação realizada por Cristo nos dá acesso ao conhecimento do Deus uno e trino. Mas é verdade também o contrário. É somente à luz do mistério de Deus que a história da salvação tem sentido.
Sem uma consideração de Deus em si mesmo, a história da salvação perde o seu sentido salvador. Ela se reduziria assim a mera sucessão de fatos e acontecimentos sem um sentido e uma direção. Esses dois aspectos, o mistério de Deus e o da nossa salvação, de Deus em si e Deus para nós, não podem ser separados. Conhecemos a misteriosa e luminosa realidade de Deus unitrino pela revelação que Cristo faz de si mesmo. O modo como a Trindade se apresenta a nós na economia da salvação reflete o que a Trindade é em si mesma na eternidade. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus uno e trino a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.